Nossos estados de ânimo. Vamos conversar sobre questões relacionadas com nossos estados de ânimo, nossas ideias, emoções, etc. O caminho esotérico é angusto, estreito e difícil. Normalmente vivemos em um mundo de experiências sensoriais, que é o mundo físico. Mediante as percepções sensoriais externas formamos nós nossos conceitos de conteúdo, com os quais raciocinamos. Assim, pois, o raciocínio que normalmente usamos tem unicamente, por fundamento, os ensambles sensoriais. Tendo, pois, por alicerce tais ensambles, é óbvio que este tipo de raciocínio se encontre condicionado, precisamente pelos mesmos. A razão é, pois, desde todo ponto de vista, subjetiva, hipotética, já que se baseia nos informes que os sentidos nos oferecem. E assim, se com essas percepções dos sentidos formamos conceitos de conteúdo, e se logo distribuímos tais conceitos de uma ou outra forma, eles nos dão um raciocínio lógico formal, comum e corrente. Acreditam vocês, acaso, que esse tipo de raciocínio, com base única, exclusiva, nas percepções sensoriais externas, poderia nos permitir a verificação do real? Se os conceitos de conteúdo se elaboraram, precisamente, com os dados que os sentidos físicos nos têm proporcionado, é óbvio que, tais conceitos de conteúdo não podem passar além do místico sensorial. Agora nos explicaremos por que ao raciocínio comum e corrente se lhe denomina raciocínio subjetivo. O que poderia saber o raciocínio subjetivo sobre o real, sobre a verdade, sobre Deus, sobre a vida além do sepulcro, sobre o que existe além do mundo dos sentidos, sobre o que há além da morte? Obviamente, este raciocínio que somente tem por alicerce os conceitos de conteúdo, elaborados com os dados que os sentidos físicos nos têm proporcionado, somente pode se mover dentro de seu próprio condicionamento. Somente pode se processar dentro do terreno do místico sensorial, jamais poderia passar além dos conceitos de conteúdo mediante os quais se formou. Então, como chegar à experiência do real, da verdade? Existem distintas técnicas na meditação, etc., mas antes de tudo, requerer-se a possuir isso que se chama fé. Ensinam os dogmas ortodoxos que fé é a crença no que não vemos. Tal tipo de fé ortodoxa não é a autêntica fé. A fé, em si mesma, é um poder solar. Mas, como conseguir tal poder? Eis aí, pois, o problema. Seria possível conseguir fé? Os sentidos físicos não a podem proporcionar, eles nos proporcionarão dados com os quais, repito, elaboraremos nossos conceitos de conteúdo, que são tão fundamentais para o raciocínio, até aí. Mas a fé é aquela de tipo solar, essa que passa além do simples raciocínio subjetivo, essa que tem um poder tão extraordinário como para mover montanhas, essa que combinada com a meditação nos leva à iluminação. Não é possível consegui-la com os simples informes que nos dão os sentidos físicos. Alguns pedem fé, clamam pela fé. Está bem orar, mas já o diz o ditado, a Deus rogando e com a marreta dando. Então, o que fazer? Realmente, para conseguir a fé antes de tudo há que fabricá-la. A fé não é algo que se possa lograr de forma empírica. Repito, há que fabricá-la. E como se fabrica? À base de estudo e de experiência. É óbvio que mediante o estudo e a experiência direta, através da técnica da meditação, chegaremos a compreender e dessa compreensão advém, espontaneamente, isso que se chama fé. A compreensão, em si mesma, não pertence à mente, é uma propriedade exclusiva do terceiro Logos, do Senhor Shiva, de Bina, o grande Sefirot, um dos 3 Sefirotes supremos, do Espírito Santo. Se nós estamos experimentando através da meditação, se estamos estudando algo, algum tema transcendental, se nos esforçamos por compreendê-lo, é óbvio que o primeiro que teremos será a experiência mística, como resultado do estudo e da meditação, logo advém a compreensão, essa centelha de luz que nos dá o terceiro Logos. Ele vem em nosso auxílio para nos dar a compreensão e de tal compreensão resulta a fé. A compreensão, repito, para que se me entenda bem, tem seu alicerce no terceiro Logos, e desta advém a fé. Logo, se a compreensão tem seu alicerce no terceiro Logos e desta advém a fé, obviamente, a raiz mesma da fé está no terceiro Logos, isto é, no Espírito Santo.
mas nisto de adquirir fé a graus e graus, escalas e escalas, sistemas e sistemas. Obviamente, meus caros irmãos, quando aludo a sistemas e sistemas, estou me referindo a questões hierárquicas, sistemas solares, mundos, universos, sistemas atômicos, etc. Quanto ao meio ou sistema prático para lograr a fé, não é outro senão o que já disse. Enfatizo a ideia de que há graus e graus, porque o conhecimento é múltiplo, multifacetado. Verbigrácia. Suponhamos que ignoramos o que é a lei do eterno retorno, nos informam, nada sabemos. O que fazer? Como chegar a ter fé nessa lei? Haverá que estudar, antes de tudo, a doutrina do eterno retorno de todas as coisas. Mediante a informação intelectiva chegaremos a saber que os astros retornam a seu ponto de partida, depois de muitos anos, que os átomos, dentro da molécula, retornam sempre a seu ponto de partida original, que o Sol tem uma elíptica, que cada ano retorna para o sul e volta para o norte. Mediante a informação poderemos saber que retornam os dias e as noites, que retornam as estações e as eras. Também poderemos saber, mediante a informação, que a lei do eterno retorno permite que nós voltemos, que nos reincorporemos, que tenhamos um novo corpo depois de que hajamos perdido o que temos. Isso é óbvio, mas até aí. Necessitamos algo mais, necessitamos chegar a recordar nossas vidas passadas, isso é óbvio. Enquanto não tivermos a lembrança de nossas vidas anteriores, não podemos dizer que sabemos, não. Teremos a teoria acumulada na mente, mas isso não é verdadeiramente saber. Então, o que fazer? Antes de tudo necessitamos investigar, há sistemas para lembrar as vidas anteriores. Gautama, o Buda, ensinou um método da retrospecção, e é maravilhoso. Mas, como poderíamos nós chegar a ter fé, por exemplo, nesse método ensinado por Gautama, o Buda? Não haveria senão um modo. Como? Primeiro, estudar. Segundo, praticar. Do estudo e da prática advém a compreensão. Logo, como resultado, surge a fé, e já com fé, praticaremos com pleno sucesso o exercício retrospectivo. O tal exercício é fácil, simples. Começase, pois, deitado em sua cama, com o corpo relaxado. Deve recordar, concentrar-se nos últimos acontecimentos do dia, nos penúltimos, nos transantepenúltimos, e assim, de forma retrospectiva, recordar, reviver todos os incidentes do dia. Logo prosseguiremos com os incidentes do dia anterior, também de forma retrospectiva. Logo continuaremos tratando de lembrar o que fizemos no dia transanterior, e assim, com esse processo, trataremos de lembrar os últimos 15 dias de nossa vida, os penúltimos 15 dias, tudo o que fizemos no mês passado e no antepassado, e o que fizemos em um ano e em 10 e em 20 anos. Nos esforçaremos por lembrar todos os acontecimentos da vida, sempre de forma retrospectiva. Ao chegar aos primeiros 5 anos da infância, vem o problema: como fazer para lembrar as ocorrências da vida quando tínhamos 4 anos? 3, 2, 1. De que maneira? Não nos resta mais que combinar a meditação com o sono. Em instantes em que nos sintamos predispostos ao sono, praticaremos o exercício, tratando de lembrar minuciosamente todos os incidentes de nossa vida, quando tínhamos 4 anos. 3, 2, 1. Surgirão as lembranças, assim, em forma de relâmpago, de brilhos, etc. Esses primeiros relâmpagos, lembranças dos primeiros anos da infância, resultado, primeiro, de haver conhecido a prática, o estudo, segundo, de haver praticado o exercício retrospectivo, essas lembranças ou esses brilhos, essas visões, diríamos, de tipo relampejante, nos darão a fé no exercício, uma fé de tipo solar, e quanto mais lembrarmos as ocorrências dos primeiros anos da infância, a fé aumentará. E quando houvermos lembrado a totalidade de nossa vida, até o instante mesmo do nascimento, então podemos dar o salto ao último momento da vida anterior. Se chegarmos a lembrá-lo, se chegarmos a nos ver rodeados de nossos familiares no último instante, então a fé se avivará, será ainda mais grande. Diremos: que exercício tão extraordinário, estou contente com esta prática. E ao continuar com o nosso exercício retrospectivo, lembraremos os últimos anos da passada existência, os penúltimos, os transantepenúltimos, a juventude, a adolescência,
a infância, o momento em que nascemos na passada existência. Quando isso logremos, teremos uma fé inabalável de tipo solar, incomovível. Poderia alguém vir nos dizer que esse exercício não serve para nada e nós riríamos do que assim diz? Poderia vir o melhor argumentador a tratar de nos destruir e nós riríamos do argumentador, nos sustentaria a fé, produto do estudo e da experiência. Então diríamos: conheço a lei do eterno retorno de todas as coisas, mas já não o diríamos na forma meramente empírica, ou meramente intelectiva ou argumentativa, mas que já o falaríamos com conhecimento de causa. Poderíamos dizer: eu retornei e aqui estou, e o falaríamos com tanta segurança que comoveríamos a muitos. Assim, pois, teríamos adquirido a fé no exercício retrospectivo. Este procedimento, ensinado pelo Gautama, Buda Sakyamuni, nos permite lembrar todas as nossas existências anteriores. É um exercício maravilhoso. Mas uma coisa é escutar vocês uma afirmação, uma explicação, e outra coisa é a prática que vocês devem realizar. Ao escutar vocês a dissertação sobre tal exercício, recebem informação, estão de fato estudando, mas ao praticar estão praticando, e do estudo e da prática advém a compreensão, e como resultado da compreensão, a fé. Essa compreensão nos dá o terceiro logos, e é a fé, o resultado definitivo da vivência, da verificação e da compreensão. Assim, pois, irmãos, não há outra forma de ter fé. Mas se vocês logram elaborar, por exemplo, a fé sobre o exercício retrospectivo, a fé sobre a lei do eterno retorno de todas as coisas, a base de estudo, de experiência e compreensão, não quer dizer, por tal motivo, que vocês tenham, por exemplo, a fé plena em outros temas, como por exemplo na existência da Atlântida. Pode que vocês tenham ouvido dizer que existiu a Atlântida, mas a vocês não lhes consta, o recebem como uma notícia, pode que a aceitem, mas nada realmente não lhes consta. De maneira que, para chegar a saber se existiu a Atlântida, necessitariam vocês verificar essa informação, antes de tudo, estudar onde esteve situada a Atlântida. Que esteve no Oceano Atlântico, está bem. Que provas físicas, que dados há, quais são suas lendas, que tradições, etc. Uma vez em posse de todos esses dados, então necessitamos verificá-los. Como os verificaremos? Através da técnica da meditação. Teremos que nos deitar em nossa cama, oxalá com a cabeça para o norte, o corpo completamente relaxado, fechados os olhos, em instantes em que nos sintamos predispostos ao sono, e devemos nos concentrar definitivamente na Atlântida, combinando a imaginação e a vontade em vibrante harmonia. Lembremo-nos que a imaginação é feminina, não está demais dizer que a vontade é masculina, e que na combinação dessas duas polaridades se acha a chave de todo o poder. Assim, pois, não devemos subestimar a imaginação, há uma tendência muito marcada a subestimar a imaginação. Alguns dizem: essas são coisas da imaginação, as aceito porque, ou é coisa de minha imaginação, isto é, não sabem apreciar o valor da imaginação. Distingamos entre a imaginação intencional e a imaginação mecânica. A imaginação intencional é o traslúcido que nos permite ver as grandes realidades dos mundos internos. A imaginação mecânica é a fantasia, está formada com os dejetos da memória. Distingamos, pois, entre imaginação e fantasia. Subestimar a imaginação é um absurdo. Assim, pois, devemos desenvolver a imaginação, cultivá-la. Se nós nos concentramos devidamente, repito, na Atlântida, com o corpo relaxado, imaginando vivamente o continente Atlante, se unimos a vontade à imaginação em vibrante harmonia, querendo ver a Atlântida, se praticamos diariamente, imaginando nós lá, no Oceano Atlântico, vendo um grupo de ilhas maravilhosas, entre elas a de Poseidon com as 7 portas de ouro maciço, etc. Se verdadeiramente praticamos, o que sucederá? Que um dia desses tantos veremos a Atlântida. Obviamente, há 3 fases no conhecimento iniciático. Primeira, imaginação. Segunda, inspiração. Terceira, intuição. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. Nos imaginaremos o continente Atlante, vivamente, tal como esteve lá, situado no oceano que leva seu nome, as cidades amuralhadas, etc. E nossa vontade será querer ver,
e nossa imaginação será aguardar, estar em estado receptivo, para ver o que chega à imaginação. Um dia, desses tantos, começarão brilhos da Atlântida a chegar à imaginação, e serão cada vez mais vivas as imagens desse velho continente. Veremos seus habitantes, suas cidades, e se somos tenazes no exercício, chegará o dia em que poderemos ver, perfeitamente, o continente Atlante, totalmente. Esses brilhos nos darão fé, mas essa fé aumentará quando passarmos ao segundo aspecto que se chama inspiração. Ao estarmos inspirados, sentiremos em nós o que foi a Atlântida, saberemos de sua vida e de suas tragédias. Um terceiro grau nos levará à intuição. E então, mediante a intuição, poderemos já não somente ver clarividentemente e chegar a sentir nós as vivas emoções das pessoas, etc., do continente Atlante, mas que também poderemos estudar então, em sua totalidade, a vida desse continente, dessa humanidade, nos mesmos arquivos selados da natureza, nos registros acásticos. Quando isso seja, teremos muito mais fé. Então vemos como a fé é suscetível de desenvolvimento. Alguém pode ter fé em algo e não tê-la em outra coisa. Quem queira ter fé em tudo, terá que estudar profundamente e experimentar, e logo, como resultado do estudo e da experiência direta, advém a compreensão, e como sequência ou corolário de tal compreensão, resulta a fé que, como já lhes disse, obviamente tem suas raízes no mesmo terceiro logos. Assim é como se vai desenvolvendo a fé, à base de estudo e de experiência. Até aqui minhas palavras. Se alguém tem algo a perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Item estudante. Mestre, a fé se pode converter em um hábito? Item mestre. Indubitavelmente, a fé não é algo que possa se converter em hábito, não. Nossos hábitos, que no fim das contas temos que estudar, pertencem ao centro motor ou centro do movimento. Por comum são, diríamos, mecanicistas em um 100%, se alguém quer se fazer consciente das atividades do centro motor, deve estudar seus hábitos. E é necessário estudá-los para conhecê-los melhor, porque temos muitos hábitos que nós mesmos não os conhecemos. Assim pois, como quer que os hábitos formam parte, simplesmente, do centro motor, dos costumes estabelecidos, dos preconceitos, do meio ambiente em que nos temos levantado, em modo algum poderia a fé, que é algo objetivo, converter-se em algo meramente subjetivo. Assim pois, antes de tudo, a fé não pode se converter em hábito jamais. Segundo, não é possível que a fé se torne mecanicista, automática, porque se a fé consciente se torna automática, já não é consciente, seria fé cega como a do carvoeiro, subjetiva. Mas não a autêntica fé consciente que é a que buscamos, que é a que desejamos, que é a que queremos. Para poder chegar a ter a fé consciente, necessitas estar alerta, como vigia em época de guerra, não cair jamais no mecanicismo da existência, no hábito, no costume, no atávico. A fé consciente unicamente se pode elaborar ou fabricar, já o disse, à base de estudo e de experiência direta. Dali advém a compreensão que nos dá o Logos, e como resultado último a fé, que é óbvio que tem suas raízes no Logos. Assim, pois, a fé consciente se desenvolve de instante em instante, de momento em momento. Poderia suceder que estivesses carregado de fé e no entanto duvidasses de que uma molécula de cobre, nos átomos, por exemplo, tem um centro de gravitação muito especial, que tal molécula sirva, diríamos, como centro de gravidade para que ali as forças cósmicas evoluam e involuam. Poderias dizer, está boa a teoria mas a mim não me consta, e no entanto, estar irradiando fé, mas nesse detalhe não tê-la em um momento dado. Então necessitarias estudar a constituição dessa molécula de cobre, mas estudá-la detidamente, desde o ponto de vista físico e, logo, estudá-la através da meditação, deitado em tua cama, com o corpo relaxado, imaginar a molécula vivamente, querendo vê-la, isto é, unir a imaginação, que é feminina, com a vontade, que é masculina, tratando de descobrir a vida dessa molécula. Em um momento dado, com a inspiração, o dia menos pensado, chegas a ver como as forças cósmicas gravitam nessa molécula, evoluindo e involuindo. Resultado, que aumentaria tua fé, terias uma nova fé consciente em algo que não havias tido fé, ainda que tivesses fé em muitíssimas outras coisas. Mas mais tarde poderia dar-se o caso de que dissesses,
Homem, os vegetais são maravilhosos, mas há plantas que curam e plantas que matam. Eu não posso crer, dirias, que uma planta que mate possa ter um elemental inocente e puro. Como vai ser possível isso? Te surgiria a dúvida, pois, se mata, como vai ser inocente o elemental? Dirias, inocente será o de uma planta que não mata, mas uma que mata. Então não terias fé nessa planta, necessitarias investigá-la, concentrar-te, diríamos, na cicuta, por exemplo, e meditar nela, com a imaginação ver a planta, ver suas raízes dentro do interior da terra, suas folhas, seus ramos, logo tratar, com tua imaginação, de aprender, de ver o elemental daquela planta. Um dia desses tantos pode dar-se o caso de que, quanto menos o penses, se apresenta o elemental ante ti, aquele menino inocente, todos são inocentes, ele não tem a culpa de que esse veneno as pessoas o possam utilizar para o mal, é uma planta como qualquer outra e isso é tudo. Então, nesse momento dirás, sim tenho fé, o elemental dessa planta é inocente, agora sim creio que é inocente, tenho fé. Então, assoma outra faceta da fé. E se pensamos que o conhecimento é infinito, que a sabedoria cósmica não tem limites nem margens, então temos que pensar que a fé também se vai desenvolvendo de forma infinita, isso é óbvio, e de instante em instante, e de momento em momento, e que jamais se pode tornar mecanicista, automática, ou formar parte de nossos hábitos e costumes, etc. Entendido? Item estudante. Tenho outra dúvida, item mestre. A ver, irmão, item estudante. Kundalini, ou o que é o que o senhor entende pelo termo Kundalini? Item mestre. Bem, o termo Kundalini está composto por duas palavras, Kunda, que nos recorda ao abominável órgão kundartiguador, a cauda aquela com a que se representa ao Satã bíblico, e Lini, é uma palavra atlante que quer dizer fim. Quando se faz subir o fogo sagrado pela espinha dorsal, se põe fim às mais consequências do abominável órgão kundartiguador. Com esse fogo podese destruir essas más consequências que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o si mesmo. Assim, pois, Kundalini e kundartiguador são importantes. Kundalini, serpente subindo, kundartiguador, serpente descendo. Entendido? Há alguma outra palavra? A ver, pergunte, irmão, item estudante. Eu quero perguntar com respeito ao método que nos fala o senhor da retrospecção, nas fases da imaginação, inspiração e intuição, como seria, por exemplo, quando utilizamos para meditar sobre a Atlântida. Eu pergunto, se através desse método recebemos informação diretamente do lugar e das condições em que se encontra atualmente a Atlântida, ou a informação que se recebe advém dos armazéns dos registros acásticos. Item mestre. Indubitavelmente que necessitase, primeiro, informação intelectual, saber onde esteve esse continente, hoje em dia há até mapas sobre a Atlântida. Logo passase ao trabalho, através da meditação. Deitado em sua cama, seus braços e suas pernas relaxados, imaginará vivamente a Atlântida, porá sua imaginação em condição receptiva, em condição refletiva. Um símile, por exemplo, o espelho. No espelho pode refletir-se o céu estrelado. Assim também, a imaginação é um espelho no qual podem muito bem refletir-se as maravilhas da natureza, incluindo a Atlântida. Mas há, antes de tudo, que concentrar a atenção na Atlântida. Então, com a imaginação aberta, em atitude receptiva, pode chegar o dia em que percebas esse continente. Ele está nos arquivos acásticos, mas pode refletir-se na imaginação, como em um espelho, e então de ali vem o conhecimento direto. Mas há que saber combinar poderes. Tenho dito que a imaginação é feminina, tenho afirmado que a vontade é masculina, e que na união de ambos os poderes ou de ambas as faculdades, se acha a chave de todo o poder. Agora, o primeiro aspecto da iniciação é a imaginação, depois segue a inspiração e por último a intuição. Um primeiro centelha seria ver com a imaginação, realmente, que se reflete da Atlântida em nossa imaginação, suas cidades, seus povos, suas aldeias, etc. Um impulso mais elevado nos levaria à inspiração, a sentir em nós como se desenvolveu a vida nesse continente, já não seriam figuras frias, já sentiríamos as alegrias e as tristezas, e todo o modo de vida da Atlântida.
Mas o terceiro aspecto seria o mais elevado, o da intuição, porque com a intuição já penetraríamos em um mundo totalmente espiritual, em um mundo causal, e então teríamos à nossa disposição os arquivos acásticos da natureza. Em tais arquivos poderíamos estudar, diretamente, todas as histórias da Atlântida, e assim é como têm procedido sempre os grandes mestres. Isso é tudo. Item estudante. Mestre, seria correta tomar a definição sobre os Elohim, tomados como emanações do Absoluto, que vão descendo de vibração ao projetar-se um ao outro, de maneira que ao chegar ao final se condensam as emanações em forma de vibração eletromagnética que formam o que nós consideramos ou denominamos como matéria. E se são esses Elohim os que ajudaram a Deus a formar o homem, posto que na Bíblia disse Deus, façamos o homem. Já não o disse ele só, disse, façamos o homem. Quer dizer que se referia a outros personagens ou outras forças. Item mestre. Bem, antes de tudo há que analisar a palavra Elohim, né? Elohim, em realidade, é uma palavra feminina com um final masculino pluralizado, AH tem som, se pronuncia como J, de maneira que sua pronúncia exata é Elohim. Se a palavra Elohim é pluralizada, então temos que os Elohim são o exército da voz, formado por criaturas machofêmeas perfeitos. E já precisamente Valentin, o fundador da ordem gnóstica dos valentinianos, expôs o mesmo ponto de vista, o dos Elohim como parejas perfeitas, emanando do agnostos Theos, isto é, da divindade incognoscível, da seidade incognoscível, que é o absoluto, ou melhor diríamos, o espaço abstrato absoluto. Dito espaço, é óbvio que está desprovido de toda classe de qualidade, que se encontra além de toda possível concepção intelectiva, é o vácuo e a plenitude ao mesmo tempo. Se disséssemos que agnostos Theos, o absoluto, é somente um vazio e nada mais, não daríamos uma indicação muito precisa, mas se dizemos que o agnostos Theos é vazio e plenitude ao mesmo tempo, podemos indicar, com precisão, pois, a essência mesma do absoluto. Agora, penetrar no fundo do que é o absoluto, em si mesmo, não é possível por meros raciocínios especulativos, porque está além de toda possível especulação. Mas, dele sim emanam, em parejas perfeitas, diz Valentin, os Elohim. Essas emanações em casais perfeitos, pois vêm a construir o universo. Eles são os cosmocratores, andrógenos perfeitos, os criadores do universo. Quanto se diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é óbvio que eles mesmos, tomando corpo, desceram na Lemúria, como desceram na época polar e na Hiperbórea, viveram como homens perfeitos, como andrógenos. Na época polar, simplesmente andrógenos que se reproduziam mediante o ato sexual fissíparo, na época hiperbórea como andrógenos que se reproduziam mediante o sistema de brotação, e na época lemúrica como hermafroditas que se reproduziam com o sistema de gemeação, isto é, o homem mesmo feito à imagem e semelhança deles, pois no fundo eles mesmos eram esse homem. Que se retiraram depois do panorama do universo, é verdade. Deixaram, pois, estas formas de matérias descartadas, inúteis já para eles, divididas em sexos opostos, aos elementais superiores provenientes do reino animal. Assim, pois, esta humanidade, estes bípedes tricerebrados ou tricentrados, propriamente ditos, foram os elementais animais superiores que ocuparam os veículos ou as formas descartadas dos Elohim. Eles se foram, mas deixaram os corpos, já divididos em sexos opostos, para que os elementais superiores os ocupassem e os foram ocupando, e conforme os elementais superiores os iam ocupando, eles se foram afastando, até que se foram. Que alguns Elohim caíram, é verdade. E essa é a rebelião angélica. Não todos caíram. Mas muitos sim caíram, e isso está escrito em todas as mitologias, a rebelião dos anjos, a queda isso forma parte, pois, de todas as velhas religiões da antiguidade. Assim, pois, o homem hermafrodita perfeito, foi feito à imagem e semelhança dos Elohim. Agora, colocando-nos já em um aspecto de ordem superior, o Gênesis forma parte da alquimia. Se bem é certo que mediante o Gênesis se desenvolveu e desenvolveu todo o panorama do universo, também é certo que o alquimista tem que trabalhar com esse mesmo Gênesis e voltar a ficar feito à imagem e semelhança dos Elohim, no instante em que se chegue ao sexto dia da criação.
Alguém fica à imagem e semelhança dos Elohim quando foi tragado pela serpente, quando por sua vez, esta foi devorada pela águia. Quando alguém se converteu em um Quetzalcoatl, em um mesmo macho-fêmea, então fica feito um Elohim outra vez, feito um homem perfeito que ficou à imagem e semelhança deles e delas, é eles mesmos, ela ele, Deus e Deus ao mesmo tempo. Há alguma outra pergunta, irmão? Pode perguntar, irmã, item estudante. Lendo A Cabala Mística de John Fortune, em um dos capítulos diz que os Elohim se formam da união de Chokhmah e Binah. Eu gostaria de perguntar-lhe, mestre, o que há de verdade nisso? Item mestre. Pois, não estamos de acordo, porque ele, melhor dito, este John Fortune crê, precisamente, que assim se formam, mas não se formam assim. Tenhas em conta que Binah está representado na Índia pelo Senhor Shiva, o terceiro Logos. Que o Senhor Shiva tem duas esposas no Hindustão, isso é um fato. Uma delas, já disse, é Durga e a outra é Kali. Mas bem, pensemos em Durga somente, em sua esposa, em sua mãe divina Kundalini, em nossa mãe divina Kundalini. Binah o vemos aí como Jaquim e Boaz, ele só é masculino e feminino ao mesmo tempo. O Elohim é isso, masculino e feminino ao mesmo tempo. Quanto a Chokhmah, Chokhmah pode habitar dentro de um Elohim, se o encarna um Elohim, e o pode tragar a Chokhmah e Elohim também. Nessa forma nos convertemos em seres terrivelmente divinos. Há alguma outra pergunta, irmão? Fale a ver, item estudante. Para fabricar fé é necessário estudar, devemos de trabalhar com nossa Divina Mãe e devemos praticar o Sahaja Maituna. Bem, a confusão consiste nisto. Em seu livro, fala o Senhor em um trecho, menciona o Senhor Abruto, alguma relação, diz que praticou o Sahaja Maituna e apesar disso fracassará, com o qual penso eu que não poderá lográ-lo. Então, eu pergunto, se nós, como posso saber, se nossa mãe Kundalini não perdoa faltas como são, a traição, o adultério, a luxúria, verdade, e tudo isso, como podemos nós desenvolver essa consciência, sem saber o que é o que fizemos em vidas anteriores, para poder fabricar a fé, se já arrastamos várias faltas anteriores que não nos vão ser perdoadas e que nos vão impedir que logremos fabricar essa fé? Sobretudo e vendo o último que o Senhor assinala agora, para ser uma análise retrospectiva de item mestre. Bem, com o maior prazer darei resposta à tua pergunta. Antes de tudo, para que haja, diríamos, um perdão, para que exista um perdão, é necessário que haja alguém que peça esse perdão, alguém que esteja arrependido. Como poderia dar-se um perdão a alguém que não se arrependeu? Seria justo perdoar a quem não se arrepende de um delito? Mas se aquele que cometeu o delito se arrepende e pede perdão sinceramente, pode ser perdoado, verdade? Mas se não se arrepende nem pede perdão, se está contente com o delito, acaso se lhe poderia ou se lhe deveria, realmente, dar um perdão que ele não pediu, e que não o deseja e não o quer? A ninguém se pode dar o que não quer. Item ainda mais, não poderíamos levar ninguém ao céu à força bruta, à força, se esse não quer. Não poderíamos ensinar a gnosis a outro se esse outro não a aceita, não poderíamos brindar-lhe um refresco a uma pessoa se a pessoa não o quer. Podemos brindá-lo, mas se não o quer, como lhe podemos fazer beber à força? Item esse é o caso de Bruto, né? Bruto traiu o guru, e não somente o traiu, mas que jamais se arrependeu da traição, nunca pediu perdão, jamais desejou perdão. Por que haveria de dar-se perdão a alguém que não pediu perdão? Por que se haveria de perdoar alguém que não se arrependeu de um delito? Item se Bruto entrasse a trabalhar na nona esfera continuando com o delito de traição, a Mãe Divina Kundalini poderia caso recompensar-lhe a traição? Eu estou seguro que a Mãe Divina Kundalini não recompensa delitos, pode perdoá-los se houver arrependimento, mas ela não se converteria em cúmplice do delito. Se a Mãe Divina perdoasse delitos sem que o sujeito se arrependesse dos mesmos, sem que ele suplicasse o perdão, então ela, obviamente, se converteria em cúmplice do delito, seria delinquente também, e não me parece que Deus Mãe possa se converter em cúmplice do delito, em delinquente. Item-se porque o sujeito entrou a trabalhar na nona esfera, já por isso a Mãe Divina, forçosamente, haveria de lhe dar um perdão, por um delito do qual ele jamais se arrependeu, pois não.
Porque a ascensão do fogo sagrado, a ascensão da serpente pela espinha dorsal, está controlada pelos méritos do coração. Os fogos do cárdia controlam os fogos espinhais, isso sabe qualquer que tenha estudado anatomia oculta, do contrário, nossa Mãe Divina se converteria em cúmplice do delito. Eu conheço um caso, cujo nome não menciono. É o de uma dama, que não vem agora a propósito nomeá-la, que tem 2 maridos e com ambos pratica magia sexual, e ela pensa que vai muito bem. Tive que retirá-la do movimento gnóstico, expulsá-la, mas ela crê que vai muito bem. Ao primeiro, um pobre velhinho, diz que o tem e que por piedade, ao segundo que, porque o ama e deseja ajudá-lo para que ele também se autorrealize. Acreditam vocês acaso que uma magia sexual assim, com 3 pessoas, uma bola de 3 pessoas praticando magia sexual, vão se autorrealizar? Acaso acreditam vocês que a Mãe Divina Kundalini iria recompensar-lhe a essa dama um adultério? Em que ficaria então a Mãe Divina Kundalini, recompensando adultérios? Impossível, verdade? De maneira pois que, então, o que tenho dito com respeito a Bruto é verdade. Antes de tudo, para que a serpente sagrada suba, se necessitam os méritos do coração. Cada uma das 33 vértebras da espinha dorsal corresponde a uma virtude ou virtudes. Não poderia a serpente chegar, por exemplo, à vértebra 10, se antes não foi provado o candidato. Não poderia chegar a serpente à vértebra 20, se o candidato não preenche os requisitos de tal vértebra. Na espinha dorsal estão todos os 33 graus da maçonaria oculta e não é possível que a serpente suba, passe de grau em grau, se não existem os méritos correspondentes. Que tal que todos os assassinos, os bêbados, os fornicadores, os ladrões, etc., que pelo fato de trabalhar magia sexual já ficassem perfeitos, lhe subisse a serpente pela espinha dorsal e se convertessem em deuses? Que classe de deuses seriam esses? Deuses ladrões, deuses assassinos, deuses traidores? Em que ficaria a ordem cósmica dos mundos?